Sim, estamos em pleno 2019 e a representatividade negra no cinema e na mídia como um todo ainda é um grande obstáculo a ser vencido. Porém, com o aumento da relevância e importância do movimento negro, com a presença do crescimento dos negros nas universidades e nos centros de debates, é notável que nos últimos anos houve um grande avanço e a expansão da representatividade da comunidade negra com uma presença forte nos cinemas e nas mídias internacionais. Por isso, eu listei alguns filmes muito importantes para enriquecer e valorizar nossa identidade negra e o porquê disso. Então, fica ligado aí nessa lista. Bom, para começar, a gente não pode iniciar a nossa lista sem destacar um filme que, embora não trate de questões raciais, muito pelo contrário, acabava mostrando uma visão extremamente racista, vista de um ponto da época. O filme que teve a primeira pessoa negra a conquistar o Oscar, que por sinal foi uma mulher incrível chamada Hattie McDaniel. Sim, senhoras e senhores, estamos falando de E o Vento Levou, um dos filmes com maior bilheterias até hoje. E o Vento Levou, Gone with the Wind, em seu título original, foi um filme estreado no final de 1939, que foi baseado no livro de Margaret Mitchell e dirigido por nada mais nada menos que Victor Fleming, um diretor muito famoso que já dirigiu filmes como, por exemplo, O Médico e o Monstro e um dos primeiros Mágicos de Oz. Além de, claro, ter sido produzido por David O. Selznick. O filme narrava uma história de perseguição romântica da personagem Scarlett O'Hara, vivida por Vivien Leigh, passada durante o período da reconstrução dos Estados Unidos pós-Guerra da Secessão, sob uma perspectiva dos sionistas brancos. E ali temos o papel de Hattie McDaniel, que interpretava a governanta Mamie. Embora tenha ganhado o Oscar de atriz coadjuvante, uma vitória até então gloriosa para a época, isso mostrava um questionamento de sintoma aparente do que estava acontecendo na dramaturgia da época, pois seu papel era de escrava, totalmente submissa aos seus senhores, brancos, além de reforçar de forma cruel estereótipos racistas. What you up to with Miss Ellen Portier? You're gonna make me a new dress. Not with Miss Ellen Portier. Not while I got breath in my body. Great balls of fire and my Portier. E só pra destacar, mesmo durante a entrega da premiação do Oscar, por falta de direitos civis nos Estados Unidos, ela não pôde estar presente sentada ali junto aos demais membros durante a premiação, tendo que entrar em uma entrada diferente, uma entrada para negros, para coloridos, como os americanos diziam, para participar então dessa premiação. O que mostrava claramente os problemas de segregação vivida na época. For your kindness, it has made me feel very, very humble, and I shall always hold it as a beacon for anything that I may be able to do in the future. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. E o próximo filme da lista é destacado pela primeira vez como o primeiro filme a entregar o Oscar de melhor ator a um homem negro. A gente está falando de um dos atores mais bem aprimorados da história. Sim, senhoras e senhores, estamos falando de Sidney Poitier em Uma Vez nas Sombras. Uma Vez nas Sombras, Lilies of the Field no seu título original, um filme lançado em 1963, no auge dos movimentos negros dos Estados Unidos, conta a história de Homer Smith, interpretado pelo genial e galã Sidney Poitier, que era um itinerante desempregado que, ao dirigir sobre as estradas do estado de Arizona nos Estados Unidos, faz uma parada para reparar problemas encontrados no seu carro. Quando isso acontece, é surpreendido por freiras locais que pedem ajuda para realizar um pequeno concerto no telhado da sua fazenda. Em um curto tempo, ele se vê fazendo parte das tarefas religiosas, até que ele se vê destinado a construir uma capela totalmente nova para o local, mesmo sabendo que não teria nenhum tipo de pagamento pelo seu trabalho, mostrando então sua generosidade. To the edge of the desert, Homer Smith, the roving ex-GI who carried his home on 4 wheels. He didn't say anything to me about sending me any place. I was just passing by. E esse filme, ele embora não traga a temática de crítica negra de fato, foi muito importante para a história do cinema e não poderia estar fora dessa lista. E por que eu falo isso? Porque durante sua premiação, por exemplo, Poitier foi surpreso a receber o Oscar e cumprimentou a apresentadora com um beijo no rosto, que gerou discriminação diversas da época por conservadores. E lembrando novamente que nessa época a gente estava vivendo um repleto de movimentos a favor da democracia racial e igualdade dos direitos civis, como o movimento dos Panteras Negras, muito famoso, que é um tema que eu quero muito tratar em próximos vídeos, a assinatura da Lei dos Direitos Civis Americanas de 1965, e com isso, a carreira do Poitier simplesmente decolou, e ele é considerado um dos atores negros mais consagrados nos estúdios hollywoodianos. The winner is Sidney Poitier.
Só para você ter uma noção da perspectiva do problema, apenas em 2002, ou seja, 37 anos depois de Poitier receber o Oscar de melhor ator, outro ator negro recebeu o Oscar, que foi nada mais nada menos que um ator muito famoso que todo mundo conhece aqui, Denzel Washington em Training Day, ou Dia de Treinamento no seu título em português. Oh, the Oscar goes to I Love My Life, Denzel Washington. E o terceiro filme dessa lista foi baseado nas marchas de Selma a Montgomery, que teve como um dos líderes Martin Luther King Jr., um dos maiores ativistas dos direitos civis americanos. Sim, é claro que estamos falando de Selma, uma luta pela igualdade. Selma é um filme que volta para a década de 60, especificamente 1964, momento onde durante as manifestações dos direitos civis estava a todo vapor. Nesse momento, por exemplo, Martin Luther King recebia seu prêmio de Nobel da Paz e diversos americanos ainda não tinham acesso de inscrição aos cadernos eleitorais, ou seja, eles não podiam votar. E para garantir o direito de voto para todos os afro-americanos, Luther King ele se reunia na época com o presidente Lyndon B. Johnson para que ele pudesse criar uma lei que protegia os negros que queriam votar. Martin em seguida vai para Selma para ficar no interior do Alabama com Ralph Abernathy, Andrew Young e Diana Nash. Esse filme também conta um pouco da Conferência da Liderança Cristã do Sul, onde se reunia diversos ativistas a prol dos direitos civis negros, o que é muito interessante vocês assistirem para falar um pouco sobre esse tipo de temática. We will not let your sacrifice pass in vain, dear brother. We will not let it go. We will finish what you were after. We will get what you were denying. We will vote. We will put these men out of office. We will take their power. We will win what you were slaughtered for. Nosso próximo filme dessa lista é uma ficção inspirada no livro de romance de Catherine Stockett. Sim, não pode ser diferente. Estamos falando de Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas, com o título original The Help, que significa ajuda, lançado lá em 2012. O filme se passa em uma cidade no sul dos Estados Unidos, em um período de extrema discriminação étnica aos negros. Esse filme vai contar a história de Skeeter, uma garota da sociedade que está começando sua carreira. Começa então a entrevistar empregadas negras secretamente que trabalham na criação dos filhos das mulheres brancas. Esse filme tem simplesmente uma crítica que se estende até os dias de hoje, em muitos casos, e se compara, por exemplo, com a história brasileira, que enquanto mulheres negras desempenhavam um papel semelhante a amas de leite no período da escravidão brasileira. Para quem não sabe, amas de leite são aquelas escravas que amamentavam as crianças dos senhores, dos donos lá das casas e tudo mais, dos senhores brancos, e faz até uma referência ao fato das mulheres negras irem trabalhar nas casas das elites, enquanto seus próprios filhos são criados sem tanto amparo. E nesse filme traz até a relação com o personagem Skeeter, que também foi criada por uma mulher negra e tem um grande afeto por sua mãe de criação. E a relação forte que os filhos possuem com essas babás. Sério, é emocionante, vale muito a pena. Além disso, traz duas das melhores atrizes da atualidade, na minha opinião, que é a genial, lindíssima Viola Davis, que interpreta, que aliás foi indicada ao Oscar de melhor atriz no papel do Evelyn Clark. Infelizmente ela não ganhou. Mas a gente tem também uma atriz maravilhosa, que é a Octavia Spencer, que interpretou dignissimamente o papel da Minnie Jackson e levou o título de Oscar de melhor atriz coadjuvante na época. One up in the table isn't set. Aibileen, you spilled some. Forgive me, Lord, but I'm gonna have to kill that woman, Aibileen. You know as well as I do. Every white house should have a separate bathroom for the colored help. Maybe we should just build you a bathroom outside, Haley. You said you're right about what disturbs me. I'm listening. E o quinto filme dessa lista é uma adaptação de uma autobiografia homônima de 1853. É claro que nessa lista não poderia faltar 12 anos de escravidão. Um filme que simplesmente mexeu com os sentimentos de muitos daqueles que assistiram. E eu confesso que assistir 12 anos de escravidão me fez estar na pele e vivenciar a história de Solomon Northup. Solomon era um negro nascido livre no estado de Nova York, que foi sequestrado na capital americana de Washington em aproximadamente 1841 e acaba sendo vendido como escravo. Solomon acaba por trabalhar em plantações no estado de Louisiana por 12 anos antes de conseguir sua libertação. Traz todo um enredo histórico, como a escravidão era algo cruel e como isso foi doloroso para a vida de Solomon. Além disso, o filme conta com a musa Lupita Nyong'o, que participou também do filme Pantera Negra, que é um filme que com certeza a gente vai destacar aqui nessa lista, e que faz o papel desse filme da Patsy. Well traveled for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin.
I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped. Sold into slavery. Bom, e os problemas de discriminação nas premiações não pararam mesmo anos mais recentes, pois na premiação de 2016 nenhum ator, diretor, nenhuma atriz negra foi indicada ao Oscar. Não ganhou nem indicação sequer, o que gerou uma grande revolta de pessoas do movimento negro, e teve um famoso protesto nas redes sociais que eles apelidaram de hashtag White Oscar. E por que estou lembrando isso? Porque nos anos subsequentes, como resposta desses protestos, tivemos alguns filmes, entre eles Moonlight. Moonlight é um filme dirigido por Barry Jenkins, baseado na peça In Moonlight, Black Boys Look Blue, de Mac Craney. O filme é narrado e dividido em 3 etapas da vida do personagem Chiron, ou seja, durante sua infância, juventude, adolescência e a fase adulta, denota as dificuldades que ele enfrenta no processo de reconhecimento da sua própria identidade sexual, abusos físicos e emocionais, que vai recebendo durante as etapas de transformação que ocorrem ao percorrer do longa. Esse filme é legal porque, além de mostrar a perspectiva dos problemas que um jovem como ele, negro e pobre, deve enfrentar, ainda soma com as questões da sua sexualidade. É um dos primeiros filmes com temática LGBT e com um elenco composto inteiramente por negros. Sem contar que esse filme ele teve a primeira editora mulher negra a ser indicada ao Oscar de edição. Também tivemos o primeiro muçulmano a ganhar o Oscar de atuação, o que mostra o poder dos protestos que ocorreram lá em 2016. Who is you, Sharon? For a long time, try not to remember. Try to forget all those times. At some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision. E como sétimo filme, eu não poderia deixar de comentar o que foi um dos filmes mais legais com o enredo que te prende na tela de uma forma fascinante. E eu estou me referindo, é claro, a Corra. Corra narra a história de um jovem negro, Chris, interpretado por Daniel Kaluuya, que namora uma menina branca chamada Rose, interpretada por Alison Williams. Chris está indo finalmente conhecer os pais da Rose. E ao conhecer ele, tenta lidar com o comportamento extremo da família, achando que aquilo é tudo por amor, ou por uma forma de lidar o fato de que pela primeira vez a menina leva um negro pra namorar com a Rose, e ele acha que é isso. Só que com o tempo, o Chris vai percebendo que por trás daquele comportamento extremo tem algo muito, mas muito amedrontador esperando por ele. É sério, vocês precisam assistir, porque o filme é fantástico. Ele é aquele dos filmes que faz aquele tipo de analogia com aquelas famosas frases, sabe? Ah, eu não sou racista, pois eu tenho um amigo negro. Então é super legal assistir, vai te prender do começo ao fim. Eu super recomendo, assiste aí, é sério. Corre e assiste. Do they know I'm black? Should they? You might wanna, you know. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. I ain't never seen you like this before, bruh. Meeting families, taking road trips. Don't come back all bougie, man. Come back, get your damn pants up to your damn stomach. We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Bom, durante o período da segregação americana, existia uma espécie de guia turístico para pessoas negras, principalmente aquelas que queriam se aventurar pelo território sulista americano. O 8º filme dessa lista, sem mais delongas, é claro que se trata de Green Book. Green Book conta a história de um famoso pianista, Don Shirley, vivido por Mahershala Ali. O nome dele é muito difícil, mas ele é um cara muito conhecido. Aliás, ele participou também do filme Moonlight. Shirley contrata Tony, um homem branco americano de origens italianas, bem loucão ali, que vive ali no território do Bronx, para ser um motorista e guarda-costa, durante uma turnê no sul que ele vai fazer nos Estados Unidos. O filme é muito bom porque inverte a temática de um branco contratar um negro, e apesar das diferenças, os dois acabam se desenvolvendo uma forte ligação e aprendem muito um com o outro. E eu confesso que eu chorei nesse filme, porque muitas cenas importantes destacam frases que ouvimos até hoje. E como eu sou mais, por exemplo, como eu sou mais negro que você, ou você não conhece seu próprio povo, uma mostra que reforça muitos estereótipos da população negra e o que os negros enfrentam no dia a dia. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Why does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts.
Win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? E o penúltimo filme dessa lista conta com uma crítica bem atual sobre a diferença entre tratamento policial entre negros e brancos que a gente enfrenta até hoje. É um filme incrível chamado O Ódio que Você Semeia. O Ódio que Você Semeia conta a história de Star Carter, uma adolescente negra que presencia o assassinato do seu melhor amigo, Khalil, e por um policial caucasiano. Ela se vê forçada a testemunhar no tribunal por ser a única pessoa presente na cena do crime. Mesmo sofrendo uma série de repressões e chantagens, ela vai desenvolvendo um sentimento de luta para trazer a verdade da honra do seu amigo. Ela faz isso a qualquer custo. Além disso, mostra também uma ambiguidade da diferença da sua vida em uma escola de um bairro de alta classe, onde por ser negra ela precisa mudar o comportamento, as suas atitudes para ser uma pessoa, para passar como uma pessoa do bem. O que ao longo do filme revela o preconceito e o racismo velado dentro de alguns ao decorrer da narrativa, o que é muito interessante e mostra e faz um reflexo para nossas próprias vidas. Eu super recomendo assistir esse filme, traz um sentimento de revolta, mas ao mesmo tempo faz você pensar sobre pontos no seu dia a dia, que é super interessante. Sério, assista esse filme. Something for my godson Elijah and a little girl named Corinne. Man, you coming at me for my music, but you listen to this old stuff. Old stuff? What? You better get up out of here with all that. Pocket's the truth. Khalil, I got a boyfriend. Yeah, I heard, but it's all good. Really? We've been together our whole lives, Star. We got time. My name is Star. 2 R's. Daddy named me that. Garden Heights. Mama and Daddy says our life is here because our people are here. The high school is where you go to get jumped, high, or pregnant. We don't go there. Williamson is another world, so when I'm here, I'm Star version 2. Yo, those kids are lit. Basically, Williamson Star doesn't give anyone a reason to call her ghetto, and I hate myself for doing it. Until the weekend comes around. Out of the car. Yo, Star, you okay? Go back where he told you. Khalil, I'm not playing. Go back where... Bom, e pra fechar com chave de ouro, não poderia ser diferente. No último filme dessa lista tinha que ser um filme de herói que pela primeira vez deu um novo sentido à representatividade a filmes de heróis. Sim, estamos falando de Pantera Negra. Pantera Negra é um filme da Marvel Comics, inspirado nos Panteras Negras durante sua criação por Stan Lee. Conta a história do rei de Wakanda, T'Challa. Esse filme é fantástico, pois trabalha em um enredo crítico que, embora Wakanda seja uma cidade fictícia, faz uma relação ao desenvolvimento tecnológico da África e coloca pela primeira vez a África como centro, como ultra desenvolvida, diferente da visão que temos hoje em dia. A cultura e roupas africanas em destaque e com um vilão fantástico, é sério, não é surpresa se alguma hora do filme você acaba torcendo pra ele, porque ele mostra uma opressão forte dos continentes em relação à África. Sem contar que o diretor Ryan Coogler, ele mostrou com clareza o enredo, tornando fácil a assimilação e interpretação para os espectadores. Build weapons that I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hold up. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. E bem, embora essa lista tenha terminado, cabe aqui algumas menções honrosas, como por exemplo Malcolm X, que conta a história dos maiores ativistas negros que contempla a lista de Luther King. Temos também Estrela Além do Tempo, que conta sobre funcionárias negras que trabalham na NASA durante o período da segregação e a corrida espacial na Guerra Fria. A gente também tem A Cor Púrpura, que é um filme de direção do Steven Spielberg, que conta a história de uma menina estuprada pelo pai que tem 2 filhos, dos quais vão se separar porque é doado a outra família. Começa a escrever cartas para amenizar a saudade e solidão. Mostra uma perspectiva bem dramática e forte. E é sério, toca muito esse filme é muito legal. Além de, é claro, A Princesa e o Sapo, que é um filme da Disney, que narra o que talvez seja a primeira princesa negra e conta uma história de Tiana. E esse filme é bem legal, porque ele mostra uma perspectiva de empoderamento feminino, que é muito interessante.
Temos também Infiltrados na Clã, que narra a história de um policial negro, Ron, que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan, e ele faz isso através de telefonemas, e quando ele precisa ir pessoalmente, ele chama um policial amigo dele, branco, e Ron, ele conseguiu sabotar diversos planos maléficos orquestrados pela Ku Klux Klan, que aliás a Ku Klux Klan era uma organização extremamente racista dos Estados Unidos. Bem, isso é tudo, mas tem muitos filmes que eu gostaria de citar. Se vocês quiserem, eu posso criar uma parte 2 desses filmes. Mas muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E não se esquece de se inscrever no canal. Vou deixar o link nas minhas redes sociais aqui abaixo. Deixe um comentário o filme que você acha que deveria estar nessa lista. Vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau, tchau!